Seja bem-vindo ao canal da Pauta Seg e hoje eu quero falar com você sobre fibra, o uso de fibra em projetos de CFTV. O mundo vem evoluindo rapidamente e a fibra chegou no CFTV também e chegou para ficar. Se você prestar atenção no que vem acontecendo nessa nova era, a internet das coisas tem tomado conta de tudo, né? Grandes empresas se formaram a partir da internet. E o que a internet precisa? Precisa de transmissão de dados de alta velocidade. Se você pensar no Spotify, maior reprodutor de música sem precisar de mídia, impressa, sem precisar de álbum, sem precisar de disco, sem precisar de CD ou de Blu-ray, você tem tudo no Spotify hoje, milhões de música num aplicativo. Você pensar no Uber, a maior frota de carros sem ter um único carro, está tudo dentro do aplicativo do Uber, né? Se você pensar no Airbnb, maior empresa de locação de quartos sem ter um imóvel, sem ter um quarto comprado por eles mesmos, né? Hoje a gente tem inúmeras soluções que usam como base a internet. Todos esses grandes players que eu acabei de falar aqui agora usam como base a internet. E o CFTV não é diferente, o CFTV também está migrando para uma plataforma de internet e com isso você vai conseguir ter muito mais velocidade, muito mais qualidade nos seus projetos de segurança eletrônica. Se você pensar no throughput de banda dos produtos que estão chegando ao mercado, são gigantes, né? Processamento de dado, entre enviar uma câmera 4K a 30 frames por segundo, você precisa de um throughput de banda muito grande. A fibra vem justamente para ficar e para contextualizar esse momento em que a gente vem vivendo em tecnologias. E eu queria conversar com você hoje sobre fibra para a CFTV. Existe fibra para os provedores e para muitas outras aplicações. Hoje eu não vou falar de provedor, a gente tem soluções prontas para provedores, independente se o seu provedor é pequeno, médio ou grande, a gente tem soluções prontas para provedores, mas hoje eu quero falar especialmente para o público de CFTV IP, ok? Então vamos falar sobre fibra para CFTV IP. Na solução de CFTV IP hoje você tem inúmeras soluções e aplicações para isso. Então vamos falar ponto a ponto aqui do que é necessário nas soluções de CFTV usando fibra, usando o cabo de fibra, usando os conectores de fibra, usando os conversores de mídia. Primeira situação, o que é fibra? O que é fibra? São multifilamentos de vidro que transportam informações, que transportam dados. Então são fibras de vidros pura, né? Fibras de vidro pura que transportam dados. Através de quê? Através da reflexão da luz. Então a luz reflete no vidro e ela é transportada para um determinado local. Qual é o limite de transporte de dados dentro da fibra? Não tem limite, é desconhecido ainda. Olha que fantástico. A fibra não tem limite de transporte de dado ainda. Então você consegue transportar uma infinidade de dados numa velocidade de mais de 10 gigabits por segundo e é tranquilamente possível fazer isso dentro da fibra. Só que tem um detalhe. O que a gente vai falar depois na sequência? São os ativos. Os ativos são os grandes limitadores da fibra, né? A fibra em si, o cabo em si, não tem limite de transmissão de dado, mas os ativos têm os seus limites aí, mas hoje ainda não é conhecido qual é o limite do transporte de dado dentro da fibra. Quais são os tipos de fibras que existem no mercado e que são comumente trabalhados no mercado? Existem basicamente dois modelos de fibra trabalhado no mercado. É a fibra multimodo, né, a multimode, ou MM, como é conhecida a sigla em inglês, em muitos textos, em muitas escritas que a gente procura, vem apenas MM, que é multimode, ou a single mode, que é o SM, que é a monomodo, a fibra monomodo. Então são dois modelos de fibra basicamente que a gente encontra no mercado hoje, que é a multimodo e a monomodo. Qual é a mais usada no CFTV, galera? Tô falando aqui no CFTV. Qual é a mais usada no CFTV? Você vai sempre usar a fibra monomodo. É possível usar a multimodo? É possível, mas hoje a mais usual e a mais prática é a monomodo, fibra monomodo. A quantos km essa fibra pode chegar no dia a dia dela? Pode chegar até 120 km de distância, olha aí. A gente pode levar uma câmera ou uma imagem até 120 km de distância na monomodo. E na multimodo, funciona até 2 km de distância geralmente. Qual é a diferença da fibra multimodo para a fibra monomodo? Qual a principal diferença entre os dois modelos de fibra aqui? A multimodo, a diferença está no núcleo dela, na multimodo, né? E esse núcleo hoje da fibra multimodo, ele é de
50 a 65 microns. Então ele é um núcleo relativamente grosso ou largo em relação a monomódulo. Esses 65 microns ou 50 microns, que é o núcleo da fibra, a reflexão do sinal ela vai muito mais em V. Então começa batendo mais e ela tende a chegar em uma distância mais curta. Por isso que é falado que a multimodo vai até 2 km, porque o tubo dela de transmissão do sinal é um pouco mais largo, entre 62 e 50 microns. Já na monomodo, esse núcleo dela é de 9 microns, pode ser de 12 até 8 microns o núcleo dela. Então a transmissão do sinal é mais linear, ele reflete menos, ele fica mais linear e por isso é possível levar até 120 km de distância. Então as principais diferenças entre a multimodo e a monomodo é o núcleo dela e a distância que se leva o sinal. Na multimodo eu consigo levar até 2 km e o núcleo dela é de 65 microns a 50 microns, então ela reflete muito mais e a distância fica mais, o sinal chega em uma distância menor, né? Fica mais curta a distância. Já na monomodo você consegue levar até 120 km, porque o núcleo dela é em torno de 9 microns. Quais são as vantagens de usar fibra? Existem inúmeras vantagens para usar fibra hoje no CFTV. De modo geral a fibra, mas existem inúmeras vantagens. Vou listar algumas aqui que eu lembro de cabeça, mas são inúmeras vantagens. Primeira vantagem é que ela tem uma alta taxa de transmissão de sinal. Então hoje é possível chegar aí a muito mais do que 1 terabit de transmissão do sinal, né, de dados. Então a velocidade que isso processa é muito grande. Então a fibra hoje não tem limite para a transmissão do sinal, não tem limite para entrega. Então é possível abrir uma página ou fazer um download de um filme, de um longa-metragem em 6 segundos, dependendo da velocidade que eu tiver aqui na taxa de transmissão a 1 terabit de segundo. É possível fazer inúmeras coisas. Então a taxa de transmissão dela é muito alta. Mais uma vantagem que eu vejo aqui é a menor degradação do sinal. Então, o cobre em si, a distância que ele chega é muito menor, o cobre. Mas a fibra ela pode chegar até 120 km de distância. Então, veja que a degradação do sinal onde ele consegue chegar é bem menor. Então, uma das grandes vantagens é a distância para poder entregar um sinal lá no outro lado, ou entregar uma câmera no outro lado, ou um DVR no outro lado, ou um switch pendurado com várias câmeras no outro lado também. Então, a degradação do sinal é uma das grandes vantagens, né? Uma outra coisa é a latência. Você não perde pacote de dados quando está transferindo por dentro da fibra. Então a latência do sinal, que é os pacotes de dados, como você vai encapsular os pacotes de dados, e CFTV, que é vídeo, ele vai converter em dados para poder transmitir para o outro lado e no outro lado vai converter isso lá no DVR. Também não se perde esse sinal. A latência é muito menor, então acaba tendo uma grande vantagem na transmissão do sinal aí para chegar a informação no outro lado. Então isso é algumas das vantagens. Uma outra situação que a gente pode listar aqui, que é muito importante no nosso meio de segurança eletrônica, é a interferência do sinal. Então ela não tem interferência elétrica. A fibra não tem interferência elétrica. Então eu posso passar junto com a rede elétrica, né, na tubulação, é claro, da rede elétrica, e ela não vai sofrer interferência. Porque ela é dielétrica, ela não conduz o sinal elétrico através da fibra. Tem que prestar atenção que os ativos que estão nas pontas, eles têm a elétrica ali, mas a fibra em si, essa conexão, não conduz essa eletricidade. Então se cair um raio no ativo, ela não vai passar para o outro lado, porque a fibra não conduz a eletricidade. Ela é dielétrica e por isso ela não vai conduzir a eletricidade. Então é um baita benefício para o nosso negócio de CFTV, que geralmente a gente sofre muito com essa questão de raio e transmissão de sinal de um lado para o outro para queimar os equipamentos na outra ponta. Mas com a fibra a gente não vai sofrer esse processo. Então não produz, não transfere a eletricidade de um lado para o outro. Mais um benefício é a imunidade à interferência elétrica. Então se você passar na tubulação elétrica, a imagem, como a gente costuma ver no CFTV, aqueles chiados na imagem, na fibra não vai acontecer. A imagem vai ser sempre lisinha, porque ele não sofre essas interferências dos cabos elétricos que ali estão. Então, além de não conduzir a eletricidade, ela não sofre interferência da eletricidade dentro da tubulação. Então, a imagem do CFTV vai ser sempre limpa, muito clara e vai ser uma resolução completa do equipamento na ponta que você está integrando lá, seja ele de 1 mega ou de 16 MB de resolução. Vai conseguir entregar uma imagem perfeita no outro lado. Ok? Outros benefícios que eu posso listar aqui também o cabo é reduzido, ou seja, não ocupa espaço na tubulação. Hoje a gente sabe que o problema em condomínios é a tubulação.
você não consegue passar cabeamento lá dentro, né? E a fibra é muito fino. A fibra é um cabinho muito fino aqui que se tem e você consegue passar numa tubulação fácil. Tem que tomar cuidado que você também ela não é tão flexível para arcar ela ou para passar em determinado tubulação, tem que prestar atenção, porque esse arcamento da fibra, essa reflexão vai fazer com que o sinal chegue mais fraco no outro lado. Mas, via de regra, ela é fina e passa em qualquer tubulação sem dificuldade alguma, né? E um outro ponto que eu posso destacar aqui é a facilidade de instalação. A gente tem alguns mitos em relação à fibra, que é a dificuldade de fazer a instalação. Fibra para CFTV hoje em dia é muito simples de fazer. 90% dos casos, estou exagerando aqui, 90% dos casos, a gente resolve apenas com um cabo de fibra, com conector e com conversor de mídia na ponta. Não precisa nem fazer fusão de fibra. Então veja a facilidade que é de fazer a instalação. Ô Brito, e o custo desse negócio? Como é que fica o custo? O custo a relação custo-benefício dele é muito atraente, muito. Posso dizer que a fibra custa 1/3 do preço de um cabo de CFT, de um cabo de rede, né? 1/3, escuta aí, 1/3 do cabo de categoria 5 ou de categoria 6 do cabo de rede custa 1/3 desse valor, né? E você entrega muito mais quantidade. Ah, mas aí alguém pode falar alguns mitos. Ah, mas os ativos são caros. Não, os ativos não são caros mais. Se você procurar aqui na pauta, você vai encontrar soluções muito baratas e muito atrativas para você fazer o seu projeto em CFTV de fibra. Uma pergunta recorrente que sempre me perguntam em todos os projetos que a gente vai fazer de CFTV com fibra é: quantas câmeras eu posso botar, afinal de contas, num cabo de fibra? Quantas câmeras? Eu vou dizer para você o seguinte: no cabo não tem limite. Agora, o limite está nos ativos, nos equipamentos que você vai botar na ponta. Ok? Vamos fazer uma conta para a gente entender, uma conta simples aqui para a gente entender essa matemática aqui. Toda câmera tem lá no seu datasheet a especificação de bitrate, quanto ela consome em megabits por segundo, ou seja, qual é a banda que ela vai consumir para mandar o sinal para o outro lado. Ok? Todas as câmeras têm lá especificado no seu datasheet. Você pode encontrar isso como megabits por segundo, como bitrate, você vai encontrar lá nas câmeras, ok? Então vamos imaginar que as câmeras que a gente está mandando aqui vai consumir 10 megabits por segundo, ok? Eu tenho esse ativo aqui que a gente vende, é um ativo da Flex Media, muito bom, relação custo-benefício desse produto fantástica, tá? Eu tenho esse ativo aqui, ele é 10/100/1000, então ele é um ativo gigabit, ou seja, tem 1000 megabits por segundo de transmissão de dados, de taxa de transmissão de dados, ok? Então a gente tem 10 megabits da câmera, que está lá no datasheet, essa informação é dada em todos os datasheets de qualquer fabricante de CFTV IP, né? E eu tenho esse aqui que é 100 megabits por, 1000 megabits por segundo, eu tenho esse equipamento aqui da Flex Media, ok? Então vamos lá, vamos fazer uma conta básica aqui. Eu tenho 1000 megabits por segundo, né? E eu tenho 10 megabits da câmera. Quantas câmeras eu consigo colocar? 1000 dividido por 10 são 100. Então eu conseguiria pôr neste equipamento aqui, né? Não é por causa da fibra, é por causa do equipamento. Neste equipamento eu conseguiria colocar, neste exemplo que eu dei, de 10 megabits por segundo, ou seja, o bitrate de transmissão de dado dessa câmera de 10 megabits por segundo, conseguiria colocar 100 câmeras. 100 câmeras neste equipamento aqui eu conseguiria colocar. Conseguiria levar essas câmeras a 24 km, esse aqui é para 22, esse aqui é para 20 km, esse aqui é para 20 km. Então, a 20 km eu conseguiria levar 100 câmeras. E se fosse 5 megabits por segundo especificado lá no datasheet da câmera, que é bem comum encontrar também, conseguiria levar 200 câmeras neste equipamento, ok? Então a limitação não está no cabo, e sim nos ativos que a gente vai colocar aqui. Eu poderia levar aqui neste exemplo até 200 câmeras. Se fosse 2,5, poderia levar até 400 câmeras nesse equipamento num único cabo, beleza? Então o fundamento para levar quantas câmeras eu consigo levar, você tem que sempre fazer um cálculo de throughput de banda, levando em consideração o bitrate da câmera e o ativo que você vai colocar no outro lado. Ficou com alguma dúvida sobre os produtos de fibra para CFTV? Se inscreve aí nos nossos canais, curte as nossas redes sociais, pode fazer as perguntas que o nosso time técnico vai te responder. Lembrando que a gente tem um time técnico para projetos de alta performance em CFTV IP, então você pode
chamar a gente vai ter uma solução para te entregar no final. Acompanha nossas mídias sociais que a gente vai continuar falando sobre fibra para a CFTV. Ainda temos que falar sobre os conversores de mídia, sobre os conectores, sobre infinitas soluções de CFTV com fibra e vamos dar exemplo na prática aqui no dia a dia como é que faz para fazer uma instalação em CFTV com fibra. Pauta Seg, distribuindo soluções.